Olá, família, graça e paz. Estudo bíblico para famílias jovens livres, dia 20 de agosto de 2024. Hoje em Provérbios, capítulo 4, versos 1 a 18. Leamos o texto. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à sua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Senhor da glória, nós somos gratos ao Senhor por nos dar vida, por nos dar inteligência, por nos aproximar de Ti. Meu Deus, pela Tua graça maravilhosa, que é melhor do que a vida. Obrigado pelo discernimento que o Senhor nos dá, pelo Teu Espírito, dando-nos a iluminação para a compreensão da Tua palavra. Rogamos ao Senhor que a Tua palavra seja o nosso alimento, todos os dias da nossa vida, e que possamos nos fortalecer cada dia mais e compartilhar daquilo que o Senhor tem ensinado a nós com outros, para que outros também possam participar desta bênção. Dá-nos o entendimento desse texto que lemos e aplica ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é importante deixar um legado aos nossos descendentes. Eu digo sempre para as minhas filhas, netos, que eu não me preocupo com herança material para deixar, mesmo porque eu não tenho.
nada de material para deixar. Mas eu quero deixar herança espiritual. E é importante que a gente invista nesse aspecto de quando sairmos desta vida, deixarmos um legado aos nossos descendentes. E como legado, o ensino. Foi isso que aconteceu com Salomão, e nós observamos isso nesse texto. Ele que até então dirigiu a palavra ao filho, ouve, filho meu, agora, aqui no início do capítulo 4, ele diz, ouvi, filhos. Então agora ele estende o seu texto ou a sua fala a uma audiência maior ou a maior número de leitores. Ouvir o quê? A instrução do Pai. E estai atentos para conhecerdes o entendimento. Naquela cultura do Oriente Próximo, antigo, os mais velhos eram reputados como mais sábios. Eram honrados por já terem vivido mais, por terem uma bagagem, por terem experiência para compartilhar. E era natural que os mais jovens quisessem ouvir e adquirir este conhecimento. Por isso, a fala de Salomão está direcionada a esse convite. O verso 2 ele diz assim, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Doutrina e ensino se equivalem. E esse ensino, ou essa doutrina, trata-se de algo prático, de vivência, de como aplicar os princípios de Deus na vida cotidiana, no dia a dia. Então ele diz que recebeu isso do seu pai. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava. Então ele recebeu do pai, repassou ao filho e está repassando a filhos. Nós que somos mais velhos, entre vocês que estão me ouvindo, aqueles que são mais velhos, nós temos essa responsabilidade para com os mais jovens, não só com os nossos filhos e netos, mas com os mais jovens, de transmitir conhecimento, sabedoria, experiência, a nossa vivência com Deus. À medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos adquirindo conhecimento através da vivência, nós vamos crescendo espiritualmente. E esse crescimento espiritual precisa ser compartilhado com aqueles que ainda não têm esta caminhada. E em se tratando ainda dos nossos descendentes, filhos e netos, a nossa responsabilidade é muito maior, né? De instruí-los no caminho em que deve andar. Então, o que ele recebeu de ensino do seu pai? Ele diz aqui, no verso 4, retenha o teu coração as minhas palavras, ou seja, guarde aquilo que você está ouvindo, reter, absorva. Um bom ensinamento é um tesouro precioso que temos que guardar. E muitas vezes, quando se é jovem, principalmente na nossa cultura, não se valoriza isso. Parece que os mais velhos já estão ultrapassados e o que eles têm a ensinar não tem muito valor. E
Os jovens, adolescentes e jovens se identificam mais com o grupo que eles pertencem. Então, eles preferem ouvir aqueles que pertencem ao mesmo grupo. E, com isso, desprezam a bagagem de sabedoria que os mais velhos têm para transmitir. Por isso, o pai está dizendo aqui ao filho, no caso Salomão, que retivesse no coração as suas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Logo, esse ensino não é para tornar apenas mais sábio, mais experiente, mas é vida. É tão importante que é comparado à vida. Guarda os meus mandamentos e vive. E quando o texto fala de mandamentos, evidentemente não está falando apenas do ensino transmitido pelo Pai, mas o ensino que o Pai havia recebido do Senhor e está transmitindo então ao seu filho. Mandamentos vêm de Deus. E quem tem obrigação de conduzir os filhos no caminho do Senhor são os pais. Hoje nós vivemos a época da terceirização e às vezes existe até uma tendência de terceirizar a evangelização dos próprios filhos. Eu já vi pais dizendo que eles não têm tempo. Então é preciso que a escola dominical faça aquilo que eles não têm tempo para fazer. Isso é um engano, é um erro muito grande. Porque a evangelização dos filhos é prerrogativa dos pais. Deuteronômio capítulo 6 nos ensina isso. Os pais têm que falar da palavra do Senhor aos seus filhos, todo o tempo. Ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, durante todo o tempo, isso é prerrogativa dos pais. O que a escola dominical vai fazer? Através das professoras, reforçar o ensino. Mas é com os pais. Os pais ensinam de duas formas. Em primeiro lugar, pela vida, porque o texto de Deuteronômio 6 diz: essas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Então, em primeiro lugar, a palavra tem que estar no nosso coração. Os filhos vão observar a nossa vivência com Deus. Vão observar se nós realmente praticamos o que nós exigimos deles. Caso contrário, isso não vai ter validade para eles. Segundo lugar, através da exposição. É importante fazer culto doméstico com os filhos. Aqueles que têm filhos, principalmente em idade de crescimento, de desenvolvimento, é importante separar o momento do dia. Não precisa ser um momento muito longo, mas separar um momento para o culto doméstico. Leitura da palavra, oração, um cântico. Isso é muito importante para a formação educacional cristã dos seus filhos. Então, não abram mão de fazer com seus filhos este culto doméstico. No início eles podem resistir, podem estranhar, mas com o tempo eles vão agradecer. Isso vai ficar marcado no coração e na mente deles. Depois que eles crescem, depois de uma certa idade, é difícil, às vezes, conseguir isso. É difícil, mas não é impossível. Agora, na infância, depende de você, pai e mãe, tomar essa iniciativa e adotar culto doméstico como regra na sua casa, como atividade diária. Voltando para o texto, verso 5.
ainda sobre o aconselhamento recebido por Salomão dos seus pais e que ele está repassando agora a filhos. O verso 5 ele diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Então, sabedoria, entendimento, ele já disse isso em textos anteriores, é algo a ser adquirido, é uma posse. E toda posse requer esforço. A única posse que não requer esforço é a posse de herança. Mas sabedoria e entendimento não se recebe como uma herança. A sabedoria do meu Pai só servirá para mim se eu aprender com ele. Não tem como ele transmitir de outra forma, como se fosse uma herança material. Os pais morrem e deixam a herança material para os filhos. Não. A sabedoria e o entendimento precisa ser aprendido. E a forma de aprender é como ele diz aqui, adquire. Vai ter que ter um esforço, um empenho, um interesse. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. O ensino precisa estar dentro do coração, na mente. Não pode ser esquecido. O ensino recebido. E assim é, meus irmãos, o ensino da palavra do Senhor. Eu quero aproveitar esta oportunidade para falar de vivência que a gente tem com a igreja cristã e as observações que fazemos com relação a isso. Muitas pessoas não dão o valor necessário ao ensino na igreja. Um dos trabalhos principais da igreja é a escola dominical. Muitas igrejas já abriram mão disso. E aquelas que não abriram e que mantêm escola dominical, às vezes a escola dominical é pouco frequentada. A pessoa às vezes se prepara para ir ao culto no domingo à noite, mas ele não se prepara para a escola dominical. E na escola dominical onde ele recebe o ensino. O ensino é fundamental para a caminhada. É preciso haver um empenho nisso. O Movimento Jovens Livres tem escola dominical. E essa escola dominical, ela não é só para os nossos alunos. A escola dominical, ela é no Bet Shalom, para os alunos tanto da fase chamada Nova Vida, como da Andar na Luz, mas aberta aos familiares. E se incentiva os familiares a participar. Participar junto com o seu familiar interno é algo de suma importância. Vocês vão juntos adquirir conhecimento. E os assuntos tratados na escola dominical, no Movimento Jovens Livres, são assuntos pertinentes à vida familiar, à formação, ao caráter cristão, assuntos imprescindíveis para a caminhada cristã. Portanto, deve haver um empenho. Muitas vezes, eu no momento da escola dominical no Movimento Jovens Livres, eu não estou lá, eu estou ministrando na igreja. Mas eu vejo as filmagens e muitos domingos só tem mesmo os alunos. Não tem um familiar. Então faça um empenho, você que é família de aluno, faça um empenho, faça um esforço para estar presente. Você não irá se arrepender. Voltando ao texto no verso 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Então a sabedoria aqui é como um guarda, um protetor. A sabedoria nos guarda, porque sabedoria anda junto com prudência. O sábio é prudente.
Então isso é proteção para a vida. A sabedoria guarda, a sabedoria protege. Quantos jovens perdem a vida por falta de prudência, consequentemente, falta de sabedoria? Perdem a vida por facilidades, por imprudências banais, no trânsito, por exemplo, dirigindo de forma imprudente, no uso excessivo de drogas, álcool. Então muitos perdem. A sabedoria protege. Então ela guarda, ama e ela te protegerá. É uma proteção, é uma guarda, é como uma cerca, uma sebe em torno da pessoa. Verso 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Sabedoria e entendimento, como já disse, se equivalem. Adquire. Há um apelo para se empenhar em querer aprender. E como nós que já somos mais velhos e que não temos mais os nossos pais para nos ensinar, já passamos dessa idade, perdemos tantas oportunidades quando éramos mais novos e eles nos ensinavam, e muitos desses ensinos nós não levávamos a sérios. Mas hoje que somos cristãos, nós temos a palavra de Deus. E temos o Espírito Santo para nos ensinar. E ele nos ensina na palavra. Então é preciso haver um empenho, nós que somos mais velhos, de aprender com o Senhor, não só para a nossa vivência, mas para a transmissão. O ensino é precioso demais para ser apenas utilizado por nós mesmos. Nós temos que utilizar para a nossa vivência, para a nossa caminhada, mas também para transmitir a outros. Descendentes nossos e pessoas jovens, mais jovens do que nós, pessoas que têm menos vivência, menos experiência com a palavra do Senhor e que precisam aprender conosco. Seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, para poder ser uma referência, um porto seguro para muitas pessoas que andam aí à deriva, usando essa metáfora do porto, do mar, do navio, um porto seguro para quem está com a vida à deriva. Quem está com a vida à deriva precisa de um lugar seguro para aportar. E esse lugar seguro é justamente um homem sábio, uma mulher sábia, que possa dar um conselho vindo de Deus. Porque os maus conselhos, eles são dados em todos os lugares. Eles chegam a todo tempo. Agora, os bons conselhos, conselhos vindo do Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo, não se encontram em todo lugar. Então, seja você um porto seguro para pessoas que necessitam dessa proteção. Verso 8. Estime-a. Está falando da sabedoria. Estime-a, e ela te exaltará. E se abraçares, ela te honrará. Então, a sabedoria traz o benefício. A forma como nós lidamos com ela. Se nós rejeitamos a sabedoria, ela nos abandonará. Se nós abraçamos, ela nos honrará. Então, a forma como nós lidamos com ela, ela irá responder. Se você a tem em apreço, ela te favorecerá. Se você a despreza, ela te abandonará. E a estultícia tomará conta de você. Verso 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te
entregará. Tratam-se de adornos, ornamentos, muito preciosos naquela cultura do Oriente Próximo Antigo. Diadema, coroa, são ornamentos preciosos. E aqui a sabedoria beneficiará aquele que a adquire com isso. Figurativamente falando, um diadema para a cabeça, e esse diadema é graça. E uma coroa, e essa coroa é glória. Ele estará então adornado. A sabedoria traz beleza. Verso 10. Agora ele se volta ao filho. Até então está falando a filhos. Agora ele se volta ao filho quando diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. A forma de lidar com o ensino do Pai vai trazer uma multiplicação dos anos de vida. Isso é um mandamento do Decálogo, o 5º mandamento, Êxodo capítulo 20. Eu estou abrindo aqui o texto para ler com você. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, o que Salomão está dizendo aqui é a mesma coisa. Aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. Conselho dado pelos pais protege os filhos. Os filhos são protegidos, então, por esses conselhos. Verso 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Caminho da sabedoria te ensinei. É interessante essa expressão, ensinar no caminho. Para ensinar no caminho, tem que fazer junto ao caminho. Como Jesus, no caminho de Emaús com aqueles discípulos, em Lucas 24. Jesus caminhou com eles aquele caminho. Revelou a eles a palavra, explicou a eles sobre a lei de Moisés, falar sobre ele, sobre os escritos e os salmos. Abriu o entendimento deles, andando com eles. Então é importante esse andar, esse caminhar, essa trilha que se faz para poder ensinar. Nós não ensinamos como um professor ensina na sala de aula. Vida cristã nós temos que ensinar na prática, caminhando juntos, pelas veredas da retidão, ou seja, caminhos retos, mostrar como se faz caminhos retos. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se os caminhos forem retos, os passos não embaraçarão, não tropeçarão. Se correres, não tropeçarás. Então isso é preciso ser mostrado. Mostrado para que aqueles que estão aprendendo possam ver na prática como funciona. Isso é importante. Se você está trabalhando com um jovem casal,
aconselhando esse jovem casal sobre a vida conjugal. Você já tem anos de casamento. É importante trazer esse jovem casal para o seu contexto doméstico, para a sua casa, ter relacionamento com eles em casa, para que eles vejam a sua vivência com a sua esposa, com o seu marido, a vivência com o cônjuge. Aprender na prática. Não basta um ensino teorizado de sala de aula. Sabedoria ela precisa ser demonstrada, e ela é demonstrada na prática. Verso 13. Retém a instrução. É algo a ser agarrado, preso, para não escapar. Retém a instrução. E não alargues. É segurar com força, reter. Guarda, porque ela é a tua vida. Então é mais do que adquirir capacidades e habilidades, mas é comparado à própria vida. A instrução que vem de Deus e é transmitida através dos conselheiros, seja um deles, é vida para quem recebe. Muitos têm uma aversão por esse termo conselheiro. Mas esse termo, ele é maravilhoso. O conselheiro é um orientador, mas ele é também um encorajador. A palavra descrita para conselheiro é uma palavra que pode ser traduzida por uma palavra grega, por um verbo grego, parakaleo, que dá uma ideia de exortar, aconselhar, encorajar, incentivar, estimular. Tudo isso está no trabalho do conselheiro. Existe algo importantíssimo nisso, porque o Espírito Santo é chamado de Consolador. E a palavra Parácletos, que é a palavra traduzida por Consolador, vem desse verbo parakaleo. Então, quando você se torna um conselheiro nas mãos do Senhor, você está fazendo um trabalho dirigido pelo Espírito de Deus. E um trabalho de relevância. Como já disse, muitos maus conselhos existem em todos os lugares, portanto há necessidade de bons conselheiros, seja um deles. À medida que você vai adquirindo maturidade e conhecimento na palavra de Deus, isso precisa ser transmitido para outros que ainda não têm. Verso 14. Não entres na vereda dos perversos. Perversos, nos textos de Provérbios, são todos aqueles que não andam com Deus, são os ímpios, são os malfeitores. Então não entres na vereda deles, no caminho deles, nem siga pelo caminho dos maus. A sabedoria vai te proteger de colocar os pés neste caminho. Evita-o, verso 15. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa-te de largo. Se você sabe que existe um animal feroz ali na frente, ou que existe uma armadilha onde você possa cair, existe um grande perigo exposto, você vai evitar este caminho.
Então a sabedoria nos mostra, ela antecipa para nós justamente as armadilhas que estão à frente, mostrando para nós por onde nós devemos andar, o caminho traçado por Deus. Então, se estamos seguindo este caminho e sabemos que a armadilha está à frente, o animal feroz, o perigo, desvia-te. Desvia-te dele, passa ao largo. Pois esses perversos, diz no verso 16, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Eles não só se contentam em viver no erro, mas eles querem induzir outros a cair no erro. A maldade é tão grande que não se contentam em praticá-la, mas também em conduzir outros a praticar. Eles querem associados. E o sábio vai evitar cair nessa armadilha. Ele vai trilhar por um outro caminho. Verso 17 ainda fala desses perversos quando diz: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Ou seja, eles se sustentam, pão e vinho eram a base alimentar dentro dessa cultura. Então, os perversos se sustentam de violência. É o alimento deles. E violência não é só violência física. Há N formas de violência. Uma das violências mais praticadas no mundo que nós vivemos é a violência verbal. Comunicação violenta. E vamos falar disso em Provérbios um pouco mais à frente. Então, existem muitas formas de violência. Agora, o último versículo do nosso texto hoje é o verso 18, que faz um contraponto com o caminho do violento, do perverso. E esse contraponto é justamente o caminho do justo. O verso 18 diz: mas, contrariando então o que foi dito sobre o perverso, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim como há uma progressão na clareza do dia, a aurora vai brilhando aos poucos até que o sol brilhe completamente. Isso vai acontecendo dentro de um processo, o amanhecer. Assim é o caminho dos justos. Há uma progressão. À medida que ele caminha, praticando a justiça, vai se tornando mais e mais vívido, mais e mais claro, ou seja, a luz do Senhor vai brilhando nele. Isso é o mesmo que o Novo Testamento chama o fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22, 23. Porque o fruto do Espírito também, como é fruto que Paulo faz a analogia, fruto é um organismo vivo. Fruto cresce, fruto desenvolve. Então, esse fruto que Paulo coloca lá como fruto do Espírito, ele fala das manifestações desse fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E isso é algo crescente na vida do cristão. Aqui o texto de Provérbios diz a mesma coisa, com uma expressão diferente. Vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Crescimento espiritual. Maturidade. No linguajar do Novo Testamento, santificação. Portanto, meus irmãos, adquirir
sabedoria, adquirir conhecimento, adquirir a verdadeira instrução vinda de Deus, não só para nossa edificação pessoal, mas também para transmitir a outros. Isso é relevante. Trabalho de conselheiro cristão. Você é um salvo, uma pessoa salva, então você tem a obrigação de dar bons conselhos. Conselhos bíblicos, conselhos que vêm de Deus. E não basta citar versículos. É preciso caminhar junto, é preciso influenciar e é preciso também orar por aqueles que você aconselha. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Pai Celestial, eu quero agradecer por esse momento com a tua palavra, por esse texto de aconselhamento em Provérbios, e que esta palavra, Senhor, esteja no nosso coração, realmente nós possamos transmitir aos nossos filhos, aos nossos descendentes, às pessoas com as quais interagimos, nossos aconselhandos, pessoas, Senhor, com que trabalhamos, pessoas com que vivenciamos no dia a dia. Faça com que cada um de nós seja nas tuas mãos um conselheiro, uma conselheira, na orientação de outros no caminho do Senhor, para uma vida de sabedoria. Abençoe, Senhor, a família Jovens Livres. Abençoe os internos que estão no programa. Abençoe, Senhor, os nossos alunos que já concluíram o programa e estão dando frutos fora do internato. E abençoe, Senhor, aqueles que ainda irão entrar, que o Senhor os prepare. E prepare também os seus familiares. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.